do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Olá, amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo diretamente dos estúdios, são exatamente 19 horas mais 30 minutos, dando sequência aqui à nossa entrevista com os pré-candidatos ao Senado, lembrando que estamos ao vivo aqui pelo canal 59 da TV aberta, também pela internet a cabo, a vivo, a net, estamos ao vivo em todos os canais aí, também pelo Facebook, da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, e também pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar também pelo WhatsApp, que é o 41 99613 3677, e também pelas redes sociais que eu falei agora no Facebook, comentando, fazendo sua pergunta, interagindo aqui com o nosso entrevistado, que é o delegado e deputado federal Fernando Francischini. Ele é pré-candidato ao Senado. Antes de a gente iniciar a entrevista com ele, nós vamos para as notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos começar então falando sobre a Petrobras. A Petrobras voltou a aumentar o preço da gasolina, depois de 5 quedas consecutivas do valor do combustível. Desde o dia 31, o preço nas refinarias subirá 0,74% e passará a ser de R$ 1,96 por litro. Em maio, o preço do combustível nas refinarias da Petrobras acumula alta de 9,42%, já que 28 de abril o litro custava R$ 1,79. Continuando a falar da Petrobras, ela informou a indicação do engenheiro Ivan de Souza Monteiro, atual presidente interino, para integrar o Conselho da Administração da Petrobras e ocupar o cargo de presidente da companhia. A indicação será submetida aos procedimentos de governança corporativa da Petrobras, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, com apreciação pelo Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão e, posteriormente, deliberação do Conselho de Administração. Agora, continuando com esse assunto, vamos falar sobre o combustível. O Ministério de Minas e Energia, a MME, estuda a criação de uma política de amortecimento de preços dos combustíveis que chegue ao bolso do consumidor. Estão incluídos na discussão os combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina. Agora, a intenção é incluir na discussão também os demais combustíveis, criando um mecanismo que seja o consumidor final da volatilidade dos preços. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Pedro Lima. Então, delegado e deputado federal, pré-candidato ao Senado, boa noite, Francischini, uma honra recebê-lo aqui na Rede Transamérica. E já peço que você se apresente aí para quem não o conhece, qual a sua origem, como que foi a sua carreira aí dentro da polícia. Bom, Rafael, primeiro um prazer, obrigado pelo convite da TV Transamérica. Eu sou um delegado da Polícia Federal, fui oficial do Exército Brasileiro, oficial da Polícia Militar e coordenei grandes operações que foram prisão de narcotraficantes como Fernandinho Beiramar, o Juan Carlos Abadia e acabei deputado federal. 2 mandatos, não sou mais candidato à reeleição, então é uma candidatura verdadeira, uma pré-candidatura verdadeira ao Senado. Nesses últimos anos,
eu que prezo muito por família, tenho esposa, 4 filhos homens, tenho visto que as pautas de defesa da família no Senado da República estão zeradas. Os 2 senadores do Paraná hoje, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, são bons defensores de Lula. São 2 senadores vinculados à esquerda e que pautas em defesa da sociedade, para endurecer a vida dos bandidos. Por exemplo, a redução da maioridade penal votada pela Câmara dos Deputados, onde eu fui um dos líderes na aprovação, está parada há 2 anos no Senado da República. Então, na verdade, essa minha posição de ser um delegado da Polícia Federal, de ter tido uma carreira de combate aos grandes bandidos do país, nas grandes operações, me levam agora a um passo maior, Rafael, que é uma pré-candidatura ao Senado, justamente por entender que a maioria do povo paranaense, que apoia a Operação Lava Jato, que tem o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal como referências, não gostam mais e não se sentem representados por 2/3 dos senadores que representam o Paraná. Sua carreira política, você foi candidato em 2010, mas antes você já foi secretário na gestão do Beto Richa quando prefeito. O que levou você a entrar na política? Você poderia explicar melhor isso? Veja, a visão de que no final das grandes operações da Polícia Federal, a legislação não alcançava os políticos, as autoridades, a legislação era fraca em relação ao crime organizado, me fizeram, a pedido de muitos amigos da Polícia Federal, inclusive, dar um passo maior, que era ir para uma carreira no Legislativo, e eu tive 130 mil votos na primeira e 160 mil votos na segunda eleição, dar esse passo para tentar mudar. Veja, nós tivemos grandes avanços na legislação. Um delas, que eu reputo importantíssimo, foi a aprovação da lei do crime organizado, das organizações criminosas. Nós aprovamos o Instituto da Delação Premiada. Claro que duvido que metade dos políticos que aprovaram tinham noção que iam aprovar o grande instrumento da Operação Lava Jato, passado 2 anos da aprovação da lei. Mas essas mudanças na legislação que eu tenho proposto no Congresso Nacional não são em defesa só da Polícia Federal, mas em relação ao sistema de persecução criminal em relação à Polícia Militar, Civil, Rodoviária Federal, sobre as guardas municipais. Eu fui o relator da lei hoje, que é o Estatuto das Guardas Municipais. É o estatuto que deu vida às guardas municipais de todo o país, colocando elas efetivamente como parceiras, participantes, junto com a Polícia Militar, do policiamento das cidades de todo o Brasil. Você falou que está terminando aí seu ciclo como deputado federal. Por que você está desistindo de tentar uma nova candidatura a deputado federal? A possibilidade de você, de repente, ir a deputado estadual ou vai para o Senado mesmo? Não, veja, é uma pré-candidatura ao Senado. Na verdade, eu não sou mais candidato a deputado federal, porque o meu entendimento também é que não é uma profissão ser deputado, principalmente deputado federal em Brasília. Um mandato e uma reeleição é mais do que o suficiente para apresentar a maioria dos projetos que um parlamentar poderia apresentar. Quem não apresenta em 8 anos projetos, não relata leis. Eu apresentei mais de 450 requerimentos e projetos de lei em 8 anos. Uma grande produção legislativa e de fiscalização. Fui membro de todas as CPIs que investigaram políticos e autoridades no Congresso Nacional e fiz grandes enfrentamentos, já que a população desconfia hoje das CPIs como algo que acaba sempre em pizza. Então, acho que eu fiz o meu papel, poderia continuar deputado federal pela repercussão das minhas ações lá em Brasília por vários mandatos, mas entendi que não é uma profissão ser deputado federal. Por isso entendi que uma eleição e uma reeleição é o que a população espera daqueles que têm uma profissão como eu e que vão para fazer uma representação. O passo do Senado é um passo que eu tenho sido muito cobrado pelo Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, pela minha ligação, primeiro de amizade de muitos anos, segundo de identificação ideológica nas pautas de segurança pública. E ele tem pedido que precisa de senadores eleitos, senão esse trabalho de Bolsonaro para ser
um pré-candidato a presidente, pode se esvair num Senado totalmente de oposição a ele. Então nós temos bons candidatos ao Senado em todo o país, para que Bolsonaro também tenha uma base de sustentação no Congresso Nacional e possa fazer as mudanças que ele vem falando em todo o Brasil. Sem ter essa base de sustentação, é muito difícil fazer um trabalho de mudança como aqueles que votam em Bolsonaro querem para o país. E dentro disso você tenciona apoiar, no caso, o seu filho para deputado federal? O Felipe tem se preparado na Assembleia, ele é pré-candidato a deputado federal, principalmente para dar continuidade nesses meus projetos de lei. Eu tenho projetos que são extremamente polêmicos, que hoje são colocados. Um deles eu vou citar para você, e como é difícil achar alguém para dar continuidade até a aprovação. É o projeto que eu apresentei depois da repercussão daquele suposto artista deitado, pelado no chão do museu, lá em São Paulo, e uma mãe, claro, supostamente mãe, coloca a sua filha de 7 anos a alisar a perna daquele marmanjo. Aquilo não é arte em lugar nenhum. Talvez para a esquerda e para quem tem um pensamento ideológico ligado ao PT, aos puxadinhos, pode ser arte, mas para nós brasileiros não é. E eu apresentei um projeto de lei, claro, polêmico, mas que transforma em pedofilia o suposto artista que se apresentar com os órgãos genitais expostos e que estiver contracenando com criança e adolescente. Em qualquer país decente do mundo, ia ser uma coisa óbvia. Mas no Congresso Nacional é tão polêmico que eles escolheram Jean Willis, deputado da bancada gay, para ser o relator do meu projeto de lei que fala justamente sobre isso. Então, nada do que eu fiz teria seguimento se eu não pudesse também apoiar alguém que tinha identidade ideológica, como o Felipe, como pré-candidato, para ele ir lá com a obrigação perante mim de assumir esses projetos e dar andamento neles lá no Congresso Nacional. Você tem um discurso bem alinhado com a direita, mas gostaria que você explicasse, você mudou 4 vezes de partido, e você fizesse o histórico, a razão dessas mudanças. Você veja, Rafael, justamente por isso. Na primeira, eu eleito pelo PSDB, fui da CPI do Carlinhos Cachoeira, CPI do Cachoeira. Uma grande ação que investigou a máfia do jogo em todo o país. Foi um primeiro braço da Lava Jato, porque pegou a Delta Construtora. Pegamos um procurador um procurador de justiça, que era senador da República, Demóstenes Torres. Então ela avançou. Mas eu convoquei o governador do meu próprio partido, Marconi Perillo, do PSDB. Então, praticamente, após uma CPI em que um deputado colocado por um partido apresenta convocação por ter visto indícios naquela época que o governador precisava ser ouvido, não tinha clima nenhum, nem eu mais posições a serem ocupadas por indicação do partido. Então, e na segunda vez, no Solidariedade, deixo inimigos por onde passei, mas um partido que escolheu para a candidatura a presidente da República, Aldo Rebelo, candidato que foi fundador do Partido Comunista do Brasil. Então, veja, eu mudo de partido porque, como a população hoje, eu não vejo muitas vezes os partidos nos representando, mas as pessoas votam nas pessoas que elas se identificam ideologicamente e que defendem as pautas verdadeiramente no Congresso Nacional. Minhas mudanças de partido foram, com certeza, com o respaldo dos meus eleitores, porque as votações sequenciais que eu tive, todas aumentaram e muito. Isso mostra que, muitas vezes, o eleitor se revolta com o deputado, com o senador, por posições do seu partido, por ele não se posicionar, e eu todas as vezes me posicionei, mesmo contra os meus partidos que estive, para continuar me identificando com a pauta de quem me elegeu. Dentro dessa discussão de esquerda-direita, essa linha ideológica, a gente vê durante essa pré-campanha muitos candidatos falar, não sou de esquerda nem de direita, eu estou à frente. Gostaria que você desse sua opinião. Você acha que tem linha ideológica de direita, linha ideológica de esquerda? Ou então você acha que essa conversa aí de, estou à frente, você não me parece assim uma falta de posição? Rafael, não é falta de posição. Né? O cara não sabe o que ele é. Se ele é de direita, de esquerda, ou a maioria é de esquerda e agora quer se esconder dizendo que não é de esquerda, ou o cara pensa como é direita, mas não tem coragem de se assumir. Eu sou um candidato assumidamente de posições conservadoras,
de direita, e não tenho o mínimo problema de me carimbar como isso. Eu acho que chegou a hora das posições dos candidatos, os pré-candidatos, assumirem as suas posições. Quem votar em mim sabe exatamente o que esperar. Alguém que é briguento, que luta pelas coisas que acredita, que foi linha dura na polícia e não abre mão e vai continuar sendo linha dura, mas, enquanto eu estou discutindo se eu sou linha dura demais na polícia, outros discutem quem está preso por corrupção ou quem ainda vai ser preso pela corrupção. Então, tenho muita tranquilidade nessa pré-candidatura, que eu acho que chegou a hora de uma virada em todo o Brasil nas próximas eleições. Se o teu candidato mente que ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é para frente, ele está se escondendo atrás de marqueteiros de campanha, querendo pegar voto dos dois lados. Isso não adianta. Depois ele vai votar ao contrário do que o eleitor pensa e votou daquele que elegeu ele, e eu acho que é isso que fez perder a credibilidade do sistema político. O cara se elege dizendo que defende uma pauta e vota ao contrário no Congresso Nacional. Falar um pouco sobre essa reforma política, também a questão eleitoral. A gente, em 2016, a gente teve aí esse tempo menor de campanha, de 90 para 45 dias. Agora vamos ter na esfera federal e vamos também ter aquela 1 hora de rádio e TV para 30 minutos. Gostaria que você opinasse. Você acha isso saudável ou vai evitar que com que pessoas novas entrem na política? Veja, os deputados, é óbvio, os senadores não constroem uma reforma política hoje tão desgastado como eles estão para eles não voltarem. Essa reforma política só reforçou os atuais donos do poder, os presidentes de partido, os que têm mandato. Isso eu estou falando sendo presidente de partido, sendo alguém que tem mandato. E eu falo por quê? Porque eu defendo muito a renovação para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República. A reforma política foi um engodo, diminuiu o tempo de campanha para não dar tempo de um candidato novato ser conhecido, acabou com as doações de empresas para colocar um fundo público de campanha para quem distribui um fundo de campanha ser o próprio presidente do partido. Ele centralizou na mão do partido a divisão do tempo de televisão, só vai para a televisão quem faz parte da patota política. Então, acho que ele regrediu. Eu votei contra a criação do fundo público de campanha e não sou hipócrita ou duas caras. Eu já avisei o Bolsonaro, e ele fez o mesmo, que eu abri mão do uso do fundo público de campanha na minha eleição. Vai ser um teste de alto risco. Vai ser uma primeira campanha de majoritária de Senado no Brasil, em que o candidato abre mão e vai fazer uma campanha só com doação de pessoas físicas. É isso que eu vou tentar fazer, e Bolsonaro também. Então, o nosso carimbo da nossa eleição é 0 de dinheiro público. Claro, em outras eleições com as regras foram diferentes, mas nessa eleição, por termos votado contra a criação do fundo público, nós estamos abrindo mão da utilização dele, tanto que nós tínhamos 9 milhões de reais para serem usados nessa campanha e já estamos trabalhando para fazer a devolução total desses valores ao TSE. E dentro dessa proposta de reforma política, qual o regime que você considera ideal? O voto distrital? Veja, Rafael, eu acho que o distrital misto seria o melhor para a nossa democracia brasileira, seria o melhor para a representatividade. Por quê? Porque, primeiro, elege metade dos mais votados no Estado, seguindo a vontade do eleitor. O mais votado é o que vai. Com a regra atual do voto de legenda, acaba um mais super votado, um tiririca da vida, arrastando 3, 4 com poucos votos que vieram num acerto partidário. Com o distrital misto, metade vai dos mais votados e a outra metade elege o mais votado nos polos, nos distritos. Então nós vamos ter um representante, deputado federal do litoral do Paraná, mesmo não tendo a grande votação daquele eleito pelo voto distrital, pelo voto que é hoje o distritão, que é o proporcional. Então eu acho que é o mais justo, eleger um representante que representa aquela micro-região e um dos mais votados. Isso faz com que todos possam acabar representados lá no Congresso Nacional. Vou falar um pouco então sobre a sua atuação quando secretário de Segurança Pública do Estado, que é uma pergunta que eu acredito que em todas as entrevistas você está enfrentando.
Primeiro, gostaria que você falasse a sua visão sobre, antes da gente falar do dia 29 de abril, a sua visão sobre a PP Sindicato. Sobre os sindicatos em geral, na realidade. Eu vou falar dos sindicatos em geral e da PP Sindicato. Não representam mais ninguém. São núcleos de poder sindical que viviam de mamar nas tetas do imposto sindical. A festa acabou com a reforma trabalhista. Eu fui um dos que tentou evitar a aprovação, votei contra a reforma trabalhista em função de um artigo que dizia que o combinado ou acertado nas convenções coletivas valiam mais do que a lei. Mas no bojo, 90% eu concordava com a reforma. Mas esse artigo é o mais pernicioso da lei. Não pode um acordo, uma convenção de sindicato com o patrão valer mais do que a lei para todos. Então eu não tinha como votar. O fundo, o imposto sindical, ele vai ser agora debatido na questão dessa lei. Muitos sindicatos vão fazer greve obrigando o patrão a pagar voluntariamente o tal de imposto. Mas é uma das peças. A PP Sindicato não representa mais os professores do nosso Paraná. A grande maioria são pessoas de bem, não fazem doutrinação em sala de aula e pagam um preço caro por aqueles que são petistas. Eles são na verdade, antes são militantes políticos do que representantes de categoria. Infelizmente, a maioria dos sindicatos padece de representação hoje. E não tem democracia interna nenhuma. É sempre os mesmos grupos aproveitando os estatutos que são amarrados desses sindicatos que vão se reelegendo dentro dos mesmos grupos. Acho que para os professores hoje falta legislação firme para recuperar a autoridade. Tem aluno que bate na cara do professor, risca o carro do professor lá fora, falta qualificação profissional para a gente melhorar a nota dos alunos no Enem, falta discussão de qualidade dentro dos conteúdos programáticos, os livros didáticos hoje. Tem grupos em Brasília, dentro do Ministério da Educação, que escolhem livros totalmente direcionados pela esquerda, que são livros que falam só de um lado do que foi a história do Brasil, e do outro lado todos eram bandidos na visão deles. Então acho que chegou a hora de, com essa diminuição de representação dos sindicatos, renascerem associações de representação, aquelas que nascem com a assinatura individual e o voto de todos, sem esses estatutos que direcionam. Eu acho que depois do que nós vimos da ligação dessa PP Sindicato com o movimento para invadir a Polícia Federal, no dia da prisão de Lula, eram os mesmos que estavam no 29 de abril, tentaram invadir a Polícia Federal e tiveram que ser contidos de novo pelo BOP e pela Polícia Federal. São os mesmos alinhados ao MST, que invade terras em todo o estado, inclusive tinham veículos da PP Sindicato com adesivo trabalhando dentro de assentamento rural, por exemplo, em Quedas do Iguaçu. Então esse alinhamento eu tenho certeza que a grande maioria dos professores não é mais ninguém. Quando você era secretário de Segurança do Estado, qual a relação que você tinha com a PP? Você tinha diálogo? Assim? Tinha diálogo, recebi, antes do 29 de abril, está nas decisões judiciais, hoje o 29 de abril, que é carimbado pela esquerda como 29 de abril, para mim foi um confronto que teve de militantes extremistas do MST, da CUT, do PT, com a Polícia Militar, visando criar vítimas. Infelizmente, isso que me ressente muito, muitos professores que estavam lá e tinham o direito de se manifestar acabaram feridos. Em cima de carros de som tinha a senadora Gleisi Hoffmann e senador Requião, em cima de carros de som. Num movimento com 20, 30 mil pessoas, Polícia Militar, votando um projeto daquela envergadura, não pode um senador da República se prestar a estimular um enfrentamento como foi feito. Eu vejo, os grandes culpados são os que estimularam o enfrentamento. Eu estava lá como secretário de Segurança, cumprindo uma ordem judicial do Tribunal de Justiça do Paraná, uma determinação do governador Beto Richa, à época, para a Polícia Militar da Segurança Assembleia, e nós, os policiais, tentamos fazer tudo para que aquele confronto não acontecesse e diminuir o número de feridos. Mas, infelizmente, o ato extremista, isso saiu no parecer da Raquel Doge, Procuradora-Geral da República, do Ministério Público da Auditoria Militar aqui em Curitiba, esses grupos começaram o enfrentamento e, infelizmente, acabaram tantos feridos. Graças a Deus, nenhum ferimento com gravidade, ninguém com sequela definitiva,
Por isso que toda vez que eu vejo um carimbo de massacre, eu já sei que é uma tentativa da esquerda de carimbar um movimento em que eles usaram os professores de massa de manobra com intenção política. Falando em segurança, eu gostaria que você desse a sua visão hoje sobre a segurança no estado do Paraná. Você, como candidato ao Senado, logicamente deve ter uma opinião sobre isso, sobre principalmente a estrutura da segurança no estado, a questão de delegacias aí, que tem essa precariedade, e também a questão do efetivo da Polícia Militar aí. Rafael, eu vou dividir na Polícia do Paraná em duas partes para você. Primeiro, material humano, policiais militares, civis, os guardas municipais, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal que atende, quer dizer, toda essa estrutura aparato. É uma das melhores polícias do país. O efetivo da Polícia Federal é o que comanda a Lava Jato em todo o Brasil. A Polícia Militar é referência no Brasil, muitos vêm fazer cursos na Academia do Guatupê, aprender com a nossa Polícia Militar. A Polícia Civil, ínfima, desse tamaninho, mas um efetivo aguerrido, grupos táticos, as delegacias sendo carregadas nas costas, Guarda Municipal são as primeiras do Brasil, a de Curitiba é uma referência. Agora, a segunda parte é estrutural. Hoje, estruturalmente, falta investimento na área de segurança pública. Não existe governador que consiga resolver ou diminuir o problema da segurança sem investimento. Precisa de viatura, precisa de armamento, precisa de qualificação, precisa investir numa corregedoria forte para tirar os maus policiais da rua, separar o joio do trigo. E é isso que tem faltado. Nós temos um excelente material humano, que são os policiais do nosso Paraná, mas temos precariedade de investimentos na segurança pública, o que prejudica muito o atendimento à população. Eu acho que o investimento é feito na medida da cobrança da população hoje. E a população hoje, infelizmente, assiste às delegacias hiperlotadas de presos, a falta de viatura para atender uma ocorrência. E isso não é culpa da Secretaria de Segurança, ela é um órgão que executa o orçamento. Quem define são os governadores de estado, com os secretários de Fazenda. E eu acho que esse é o grande passo. Há muito nós estamos planejando colocar um percentual constitucional, como a saúde e a educação já tem na Constituição, obrigando o investimento mínimo do governo federal e dos governadores e prefeitos na segurança. É a principal pauta da população. Ninguém aguenta mais assalto, estupro, tráfico na porta das escolas, mas falta investimentos. Governadores e prefeitos, muitas vezes, só falam em época eleitoral de segurança pública. E qual que a sua avaliação desses 8 anos, quase 7 anos e pouco, do governo Beto Richa nesse quesito? Veja, não foi uma má administração. Eu acho que ele contratou muitos policiais, comprou muitas viaturas, faltou mais investimentos em qualificação profissional, na mudança da legislação, por exemplo, um plano de promoção de praças, de readequação da Lei de Promoção de Oficiais, o Estatuto da Polícia Civil do Estado, são legislações que estavam prontas para ir a voto da Assembleia, que precisavam ser feitas, a reestruturação do Instituto de Criminalística. Eu acho que o que faltou no governo Beto Richa nesses anos finais foi a questão pessoal, foi dar segurança para os policiais no trabalho nas pontas, a parte de legislação, de avançar. Hoje é muito triste ver a grande maioria dos soldados da Polícia Militar se aposentarem aos 25 ou mais como soldados. Tem que ter um plano de promoção para que eles, no mínimo, cheguem a subtenente ou tenham a chance de acabar como oficiais, como existe em vários estados do país. E a Polícia Civil também, o Estatuto da Polícia Civil, tanto estruturava uma carreira jurídica para os delegados, equiparando eles a procuradores de Estado, a carreiras jurídicas, como também para os investigadores, para as demais categorias, que poderiam também ter uma lei mais estruturada de promoção, com salários dignos para que eles pudessem exercer uma função tão importante. Eu acho que o policial, como nos Estados Unidos, é a primeira referência do Estado, de um poder público. E hoje, infelizmente, pela precariedade, pela falta de investimento, o policial fica relegado ao segundo plano. Ele só é lembrado na hora da emergência, de ligar e pedir uma emergência, um 190, um apoio, etc.
e em época de campanha pelos nossos governantes. O restante do tempo, infelizmente, é uma luta tremenda para a gente tentar fazer com que a população volte a acreditar na polícia como o seu órgão de defesa e também volte a tornar os policiais que a sua carreira é uma carreira atrativa, que ele tenha amor, que ele não seja obrigado todos os dias a fazer um bico num outro trabalho para poder dignamente sustentar a sua família. Dentro dessa tua avaliação aí do ex-governador, você considera ele agora um adversário, então, no Senado? Veja, eu não considero nenhum como adversário. Nós temos 2 vagas para o Senado. Eu tenho visto um trabalho ao Senado, não mais de Gleisi Hoffmann, parece como agora pré-candidata a deputada federal, e eu acho que eles têm todo o direito de serem candidatos, como o Beto Richa, como o Roberto Requião. Eu acho que o enfrentamento não pode ser pessoal. Muitas vezes as eleições são resolvidas com base em matérias forjadas, com armações na mídia, e eu acho que esse não é o nosso papel. Nosso papel agora, num período tão difícil para a política, é trazer propostas, colocar quem é a pessoa verdadeiramente, para que cada um dos paranaenses possa avaliar. Não como adversários, mas como pré-candidatos que podem ajudar a fazer alguma coisa pelo nosso Estado. A população está muito decepcionada com os políticos, muitos envergonhados com o que a gente viu nos últimos anos. Falar um pouco também sobre a reforma da Previdência. Você, lá na Câmara Federal, qual que é a sua análise dessa reforma da Previdência, que é difícil de entender, porque já teve um monte de emenda nela, né? Veja, a reforma da Previdência, eu votaria contra aquela do Temer. Porque aquela é uma reforma da Previdência que jogava as pessoas a trabalhar até os 65 anos, mais 40 anos de contribuição mínima, cortava a pensão por morte de uma viúva para 50% do salário, quer dizer, ela perdia o marido e no mês seguinte ela tinha que sustentar a casa, mesmo com aquela perda, com 50% do salário, a pensão por morte. A gente ia jogar um homem que trabalha na lavoura, e a gente sabe que com 50 anos, 55 anos, ele, com o homem que trabalha sol a sol, com a enxada na mão, já está no limite do seu esforço físico. Como é que eu ia jogar ele com 40 anos de contribuição? Agora, uma nova reforma da Previdência, que seja corte mais no governo, no dinheiro público, nas emendas dos deputados e senadores, diminua cargos de confiança nas estatais, feche a torneira da corrupção, criando uma legislação mais dura no combate ao crime organizado. Por exemplo, eu sou autor da lei que transforma em crime hediondo a corrupção. Está parada há 8 anos desde que eu propus ela no Congresso. Não vota. Está na pauta do plenário e não é colocada em voto. Então, acho que se o governo cortar na própria carne dos políticos, das autoridades, antes de fazer uma coisa mais justa, em que cada um olhe e saiba que está dando uma contribuição para o país não quebrar e para também não parar de pagar a aposentadoria, porque se quebrar não vai pagar nem de quem está recebendo. Aí eu votaria positivamente nesse contexto. Você falou do problema da pauta no Senado, na Câmara, mas o que muito atrapalhou foi essa situação aí do impeachment da ex-presidente Dilma e agora essa investigação contra o presidente Temer. Gostaria que você fizesse uma análise sobre a mudança do governo Dilma para o Temer. Você entende que isso foi vantajoso ao país? Veja, a gente não analisa quando tira alguém implicado em corrupção, se quem vem depois vai ser pior ou melhor. Na verdade, fui um dos autores do impeachment de Dilma Rousseff, como delegado da Polícia Federal, como alguém que estava na linha de frente do combate e a defesa da Operação Lava Jato. Votei 2 vezes para investigar o presidente Michel Temer. Defendi publicamente a prisão de Aécio Neves, ou seja, eu fiz a minha parte. Eu mostrei que eu não tenho fã-clube de bandido ou de corrupto, de acordo com os interesses, se é de esquerda ou de direita, se era um candidato que eu votei na eleição presidencial ou não. Eu acho que eu agi como todo brasileiro. Posso ter votado em Aécio Neves para presidente, isso não dá legitimidade para eu, tendo conhecimento que ele está envolvido em corrupção, continuar defendendo ele. Mesma coisa aconteceu com Michel Temer. Não é pelo impeachment que eu ia votar contra a investigação de Michel Temer. Eu acho que isso me dá legitimidade para a gente mostrar uma nova política que não seja aquela da maracutaia, dos acordos de bastidor
que são feitos. Hoje, 70% do Senado responde processo. Mais de 50% na Lava Jato, investigado na Lava Jato. Como um Senado da República pode moralmente ficar de pé com 50% dos seus senadores investigados e citados em delação só na Operação Lava Jato? Então, é um momento de ruptura e de mudança, e eu acho que talvez por isso eu tenha dado um passo tão grande. Primeiro, pelo desafio do Bolsonaro, de criar uma sustentação para um presidente de direita, conservador, que quer ajudar a botar no eixo de novo esse país que está precisando com as autoridades e políticos. E o segundo, por entender que os 2/3 do Senado do Paraná não nos representam mais. E eu sempre faço essa ressalva. O único senador que nós temos que defende o Paraná é o Álvaro Dias, independente de eu apoiar Bolsonaro como pré-candidato a presidente da República. Álvaro, comigo, em várias CPIs, estivemos lado a lado, e na mesma trincheira. A minha opção por defender e apoiar Jair Bolsonaro presidente poderia ter sido tranquilamente também por Álvaro Dias, por ser uma pessoa honesta e que representa o Paraná. Mas, na minha visão, hoje, o que tem mais chances de vitória, que está em primeiro lugar nas pesquisas e que tem voto em outros estados além do Paraná, é o Bolsonaro. Mas tenho uma admiração e não vejo outra saída que os dois únicos candidatos, na minha visão, que teriam as mãos limpas para serem presidente da República é o Jair Bolsonaro e o Álvaro Dias. E o que você acha que o Bolsonaro, qual a qualidade que o Bolsonaro tem e os demais candidatos não têm para você ser um dos coordenadores até da campanha dele? Né? Veja, eu sou o secretário-geral do PSL, do Partido Bolsonaro, no Brasil todo. Nós não temos uma coordenação, nós temos vários, uma equipe que trabalha ao lado do Bolsonaro ajudando na campanha. Eu sou mais um ajudante do Bolsonaro como amigo dos filhos que são deputados. E a principal qualidade dele é ser honesto. Ele está há muitos mandatos no Congresso, nunca sucumbiu. O poder lá é um poder, infelizmente, que corrompe. E Bolsonaro é um da resistência do Congresso Nacional. É linha dura, isso não precisa nem a gente dizer muito. Alguém para botar o país no eixo tem que ser linha dura hoje. Hoje não dá para ser de acordo, de negociata, ou se põe na linha dura o país no eixo, voltando a ter independência dos poderes, não o executivo ser refém do legislativo, etc., ou não vai funcionar nada. Eu acho que essa é a principal qualidade. Muita gente não concorda com tudo que ele fala, mas num ponto todos concordam. Ele é um dos únicos pré-candidatos que tem essa firmeza de caráter e de honestidade para mudar o país. Você falou que mais 50% dos parlamentares aí envolvidos, citados na Lava Jato, e a gente tem uma grande tendência que a grande maioria desse pessoal se reeleja. Vamos pensar na hipótese do Bolsonaro se elege presidente. Como que ele vai trabalhar com esse Congresso aí? Veja, eu sou um dos que vai ajudá-lo nessa relação com o Congresso Nacional. Eu tenho certeza que um novo momento virá com uma eleição de um presidente que pautará uma relação em alto nível, quer dizer, acabar com o toma lá da cá. E eu acho que chegou o momento de senadores e deputados, a gente espera que muitos novos vejam a posição do Legislativo como de fiscalizar o Poder Executivo, mas também de produzir leis, e menos de tentar administrar o país e colocar pessoas em funções em estatais. Eu acho que chegou o momento da separação, uma independência, mas a relação harmônica entre os poderes acontecer e que o Congresso possa, com a onda que pode vir no nosso país de renovação, ter uma relação em alto nível, acabando um pouco com esse toma lá da cá. Eu acho que é uma prática que acontece desde as prefeituras, governos de estado e governo federal, mas o único candidato que eu vejo que vai ser muito difícil alguém ir lá e tentar fazer alguma proposta, ele chama Jair Bolsonaro. A gente teve semana passada a condenação do deputado federal Nelson Meurer, que foi o primeiro condenado da Lava Jato. Você acredita que o STF vai fazer o seu papel e acelerar aí esses processos? O Supremo, Rafael, está inteiramente entupido de processos hoje, né? O Supremo cada ministro tem pilhas e pilhas. A mudança no entendimento do Supremo sobre
o foro privilegiado, jogando para a primeira instância muitos desses processos, vai desafogar o Supremo, principalmente naqueles crimes que não foram cometidos em razão do mandato parlamentar, possibilitando então que aqueles que cometeram crimes em razão do mandato, exercendo a função pública, possam ser julgados. E a próxima da fila é a senadora Lava Jato, a senadora Gleisi Hoffmann. E o que a gente espera é que o Supremo possa fazer justiça, que não é só os paranaenses que esperam, são todos os brasileiros. Não é um caso, são vários casos de corrupção que envergonham o Paraná também. Você tem a formação em Direito, né, pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal. Comecei na PUC, aqui na em Curitiba. Sou formado pela PUC também. Gostaria que você falasse um pouco sobre a prisão em segunda instância, a execução da pena em segunda instância. Você, como delegado, operador do direito, dentro do seu conhecimento que você tem da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, do Código Penal, você acha, muitos juristas defendem que isso viola a presunção de inocência. Qual a sua opinião sobre isso? Veja, eu defendo a prisão em segunda instância. Fiz isso publicamente, assinei todos os projetos que oficializam a prisão em segunda instância. É o grande motivador da Operação Lava Jato. Eu entendo que, a partir de agora, o debate pode virar constitucional no Supremo Tribunal, principalmente com o voto da ministra Rosa Weber, que, no caso concreto, votou na direção da manutenção da prisão em segunda instância, porque ela respeita a jurisprudência, mas ela já alertou que pode mudar o voto dela. Então, as cenas dos próximos capítulos será um momento na mudança do Supremo nos próximos dias da presidência, já que a ministra Carmen Lúcia disse que não vai botar em pauta, mas nós teremos outro presidente do Supremo nos próximos dias e que com certeza deverá pautar. Nenhum processo pode ficar ad eternum aguardando pauta. E nós vamos ver, eu acredito que pode haver uma mudança na jurisprudência do retorno do trânsito em julgado para a prisão. Não vejo como benéfico para as grandes operações, mas sou um defensor, claro, da ampla defesa e do contraditório. Sei que muitos casos merecem a revisão em segunda instância, porque muitos tiveram esses grandes embates, mas, no momento, a prisão em segunda instância é o que deu fôlego para prisões importantes no nosso país. E em relação a essa ficha limpa aí que barra a candidatura com condenação em segunda instância, qual a sua opinião? Não, essa é a lei clara do ficha limpa, né? Lula é inelegível. Essa história do PT de manter Lula como candidato é o último suspiro do afogado. Não tem mais como ser candidato, todo mundo sabe. Ele está usando as brechas da lei com bons advogados que permitem ele se lançar candidato e aguardar até o julgamento e definir o seu registro de candidatura. Como é um candidato populista, é um candidato que usou e abusou de dinheiro público desviado da Petrobras e de outros lugares para fazer campanha, usou a máquina pública para criar projetos que eram verdadeiras compras de voto, ele ainda tem muito voto, muito respaldo popular. Infelizmente, nós assistimos tudo isso muito indignados de ver a quantidade de votos que ainda tem alguém que está preso por corrupção. Isso é uma vergonha internacional para o Brasil. Mas, felizmente, a nossa justiça já deu sinais de que vai tentar julgar o mais rápido possível essa brecha da lei de deixar se registrar como candidato quem é ficha suja e que está condenado por corrupção. Pior ainda, né? Ontem, aqui em Curitiba, a dona Dilma Rousseff visitou Lula na prisão, lá na Polícia Federal, no meio da crise dos combustíveis. 2 aumentos sequenciais da gasolina do presidente Michel Temer, agora com as trapalhadas da Petrobras nessa crise toda. E Dilma sai da visita de Lula dizendo que ela conversou com Lula e ela estava muito preocupada, ela e Lula, com a destruição da Petrobras. Quer dizer, eles assaltaram, estupraram a Petrobras, isso eles não se preocuparam. Quando eles quebraram a empresa por corrupção, o preço veio para nós, diesel, gasolina. Agora, ela visita o preso por corrupção na Petrobras e sai com esse discurso hipócrita de que eles estão preocupados com a destruição da Petrobras pela gerência
do Michel Temer com os preços. Absurdo que a gente assiste, né, Rafael? Antes da gente falar dessa questão do combustível dos caminhoneiros, você não acha que deveria mudar essa lei eleitoral em relação a essa questão de candidatura? Porque a gente teve experiências em municípios, na eleição de 2016, também outras eleições, que o cara tem um impedimento pela lei ficha limpa, às vezes não é só por condenação criminal, mas também por desaprovação de conta, registra a candidatura, leva até o último recurso, acaba se elegendo, daí a Justiça Eleitoral se obriga a marcar uma nova eleição, como aconteceu, por exemplo, em Foz do Iguaçu, né? A gente teve novas eleições em Foz do Iguaçu, porque o candidato vencedor acabou tendo, no final, o registro de candidatura dele indeferido. Será que você não acha que seria o caso de mudar essa legislação, de repente, o TSE, no caso do Lula, já antecipar, Lula, você não pode ser candidato, declarar isso antes de uma eleição, porque a gente tem uma confusão muito grande na cabeça do eleitor. Não sei se você acompanhou, Rafael, teve uma grande discussão do TSE com o Supremo essa semana, inclusive 2 ministros se posicionaram publicamente, o Fux, como presidente do TSE, e a Carmen Lúcia, Fux dizendo que estava estudando uma forma de indeferir o registro da candidatura, ou seja, fazendo uma análise mais aprofundada do Código Eleitoral e das leis novas eleitorais, mostrando que ninguém pode se aproveitar da própria omissão da lei para se beneficiar politicamente. Todo mundo sabe que Lula vai se lançar para tentar eleger um sucessor que ele vai colocar na última hora, como acontece em prefeituras de cidades pequenas. O candidato está inelegível, se lança e na última hora ele põe alguém no lugar dele com o número que ele fez campanha durante 20, 30 dias. Eu acho que nós temos que mudar a legislação para dar respaldo. Hoje a lei ela não protege uma decisão judicial que indefere o registro antes do julgamento do TRE ou do TSE. Infelizmente, se Lula se registrar candidato, nós vamos ter que esperar 15, 20, 25 dias até TRE e TSE julgar em definitivo o impedimento dele com base na lei da ficha limpa. Porque ele ainda pode recorrer depois para o Supremo, né? Da decisão do TSE, ele não pode ir para o Supremo. Então, eu entendo hoje que o Judiciário está atento a essa pauta, é uma pauta diária dos veículos de comunicação, das redes sociais, e eu acho que os tribunais vão julgar rapidamente para evitar que ele use a brecha da lei para cometer uma fraude eleitoral novamente. Vamos falar então sobre a Petrobras. Eu gostaria que você falasse sobre o Temer, quando entrou, nomeou o parente, presidente da Petrobras, e ele mudou um pouco da política da Petrobras. Gostaria que você falasse a sua opinião sobre essa política aí de exportação e importação. Qual a sua opinião do modelo ideal que deveria ser isso daí? Veja, o Pedro Parente, eu denunciei ele faz 2 semanas, Rafael. Primeiro, por entender que é impossível alguém que é sócio de um presidente de um banco como o JP Morgan adiantar um empréstimo de 2 bilhões de reais no meio da crise dos combustíveis. E achei que aquilo é um ato de improbidade, é um ato que tem que ser investigado, e juntando com a política desastrosa, reajuste diário, de manhã, de tarde, de noite, reajuste de combustível. Não tem previsibilidade nos contratos. O caminhoneiro pega de manhã um frete com o diesel ao preço X, o preço de uma passagem de ônibus muda durante o preço do diesel durante o dia, o transporte do produto para o supermercado, tudo isso impacta no nosso dia a dia. Então eu acho que podemos ter uma política de reajuste que não seja tão brutal. Nos últimos 3 dias tivemos 2 aumentos, você deu um na tua matéria. Sim. Agora no início, mas nós tivemos 2 reajustes, um no sábado, mais 2%, 2,25% no sábado, 0,74% na quinta. Esse reajuste sequencial dia e noite, que foi a política implantada por Pedro Parente, que vai continuar com o Novo. O Novo é um discípulo de Pedro Parente e foi para a Petrobras como diretor do Banco do Brasil, levado por um dos presidentes da Petrobras que está preso, da época de Dilma. Então, não vejo com bons olhos a continuidade dessa política atual de reajuste sequencial. A população não aguenta esse tamanho de um período tão difícil com reajuste de manhã, de tarde e de noite. Em relação à greve dos caminhoneiros, qual a visão que você teve? Veja, eu apoiei desde o início a greve dos caminhoneiros como um movimento de mobilização, de mudança do país, não só para os caminhoneiros. Em determinado momento, eu e o próprio Bolsonaro
fomos a público procurar as pessoas da nossa ligação pedindo que encerrassem a greve, quando nós notamos o primeiro indício de que poderia afetar a população, com as filas, impostos, etc. E ela acabou logo em seguida. Claro, tivemos prejuízos, infelizmente aconteceram fatos lamentáveis, mas isso não podemos agora nos omitir e dizer, como muitos agora todo mundo era contra, ninguém era a favor. Então, muito político hoje, ele é covarde, ele não assume o que ele faz, e eu acho que o nosso país precisa cada vez mais de gente que tome posição e que seja verdadeiro na hora de defender o que acredita. Em relação a essas manifestações quanto à intervenção militar, qual a sua posição? Veja, eu não sou contra a intervenção militar. Eu acho que é uma bandeira de defesa de pessoas que estão cansadas dos políticos. É claro que hoje eu vejo muito mais próxima à eleição de Jair Bolsonaro, como pré-candidato a presidente da República. Para mim, hoje, ele é a intervenção. A intervenção, para mim, chama Jair Bolsonaro. Mas eu não posso condenar as pessoas revoltadas com o que está acontecendo no país, com as autoridades, com os políticos, de chegarem ao ponto de quererem alguém linha dura. Quando ele pede o exército, uma intervenção militar, Rafael, porque ele está dizendo, olha, eu quero um militar, um general de presidente, para botar ordem naquela zona que virou Brasília, para depois entregar o poder para alguém eleito pela população, sem essas legislações atuais que só privilegiam a reeleição de quem já tem mandato. Eu acho que a visão do cidadão de bem, que é muito criticado nos grandes veículos de comunicação, para eles, todo mundo que pede intervenção militar nos grandes veículos é alguém desajustado, é alguém com problema. Eu não vejo assim. Eu vejo como uma pessoa revoltada como eu, com tudo que está acontecendo, só que na minha visão, a maior intervenção que nós podemos fazer hoje é a eleição de Jair Bolsonaro. E aqui no Paraná, o PSL, vocês não vão ter, a princípio, candidatura própria ao governo, com quem vocês vão caminhar? Veja, nós não decidimos ainda com quem caminhar aqui no Paraná. Nós temos hoje um viés muito democrático no partido. Nós vamos ter, em julho, uma convenção de todos que se filiaram ao PSL. Nós temos chapa pura, quer dizer, completa, de deputado federal, de deputado estadual. A minha pré-candidatura é uma pré-candidatura para valer para o Senado, é uma candidatura de mudança desse cenário que nós temos. E nós entendemos que naquele momento adequado nós vamos submeter a votação da maioria para entender qual é o melhor cenário. Quem dos candidatos colocaria publicamente que o seu candidato a presidente da República chama Jair Bolsonaro. Eu acho que dos candidatos que toparem dar sustentação por uma candidatura de mudança com o Bolsonaro, ele sai na frente na intenção dos candidatos do nosso partido para escolher um candidato a governador aqui no estado. Em relação à Lava Jato, você é um grande defensor da Lava Jato, mas temos corrente aí, principalmente o pessoal mais da esquerda, até juristas, defende que a Lava Jato é uma operação aí controlada, o juiz Sérgio Moro é parcial. Qual que é a sua opinião aí sobre esse tipo de alegação? Bom, minha visão é antagônica do senador Requião e da senadora Gleice. Para mim, o Sérgio Moro não é parcial, é um juiz que é para nós hoje uma referência, é um exemplo para todos nós, é alguém que colocou a sua família em risco, que colocou sua atividade profissional em xeque para fazer um enfrentamento da corrupção e do crime organizado. Para mim, a Operação Lava Jato, que são Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, polícias que trabalham nos bastidores, é a maior operação de combate ao crime que nós já tivemos em todo o mundo. Porque os valores envolvidos são bilionários, os valores recuperados também. E toda vez que eu vejo um desses senadores criticando a Operação Lava Jato, dizendo que o juiz Sérgio Moro parece que ele é o bandido e o Lula é um inocente que está preso, eu me sinto mais capacitado e com mais força para andar nas ruas como pré-candidato ao Senado. Isso me impulsiona muito. Eu acho que a população paranaense é muito Lava Jato. Ela defende muito essas autoridades que se destacaram por terem a coragem de colocar em risco suas carreiras, suas famílias para fazer esse enfrentamento. E eu acho que chegou a hora de a gente mudar o perfil do Senado no Paraná,
com a eleição de quem defende o que pensa a população paranaense, e não quem defende grupos ideológicos ou que são defensores de Lula, de um presidiário. Você falou no início da entrevista que a sua bandeira sempre foi a questão da família. Tem algumas pautas polêmicas, que sempre você recebe essa pergunta em relação ao aborto. Qual a sua visão? Veja, eu não votaria qualquer projeto de legalização do aborto. Eu acho que as autorizações legais já estão na legislação. O caso do estupro, é o caso do risco iminente de morte da mãe, da parturiente, e eu acho que já é o suficiente. Eu defendo a concepção da vida desde a concepção no útero da mãe. Então não votaria qualquer projeto, não há a mínima chance de eu votar qualquer projeto de liberação do aborto. Agora, pergunte ao contrário dos outros candidatos, você vai ver como é antagônica atualmente a minha posição com os outros pré-candidatos. Em relação à união homoafetiva, qual que é a sua... Veja, eu acho que também já tem a previsão do registro. Eu acho que seria uma intervenção indevida querer obrigar um pastor ou um padre a fazer um casamento religioso. O resto das previsões não tem preconceito nenhum, convivo, trabalho, nos ambientes de trabalho onde eu estou, com vários homossexuais, tenho um respeito enorme, mas não acho que nós, criando uma lei para obrigar um pastor ou um padre a fazer um casamento como esse, mudaria alguma coisa. Hoje, muito desse sindicalismo gay, capitaneado por Jean Willis, etc., causa mais preconceito para os gays. Parece que os gays são promíscuos. Toda vez que o Jean Willis tem que fazer um projeto, mudança de sexo, toda vez que ele traz para a pauta esses projetos, as pessoas hoje homossexuais sofrem mais preconceito por causa dessa política de enfrentamento do que realmente a gente fazer campanhas de prevenção, de aceitação, de que a sociedade é uma sociedade que convive bem. Eu acho que as igrejas têm que se abrir mais, porque as igrejas têm que trazer essas pessoas para dentro das igrejas. Eu acho que esse é um caminho que todos nós entendemos como um caminho humano. É a gente saber conviver em sociedade, saber respeitar as diferenças e não impor à força, como Jean Willis quer impor à força, certas pautas que trazem mais preconceito ainda aos gays. Uma pergunta que chegou aqui sobre radicalismo. Você se considera radical? Veja, eu sou um radical contra a corrupção, eu sou um radical contra bandidos profissionais. Eu acho que a bandidagem hoje, com a lei frouxa que existe no país, deita e rola. Nós viramos reféns dentro de casa e a bandidagem solta na rua. E o Senado é frouxo, isso eu falo abertamente. A lei da redução da maioridade penal está lá parada. A mudança na lei dos crimes hediondos para poder fazer com que a pena seja inteiramente fechada, como nos Estados Unidos, está parada lá no Senado. Então eu acho que eu sou um radical nesse ponto. Por outro lado, não. Muitos brincam comigo, a gente dá muitas risadas com isso, que eu sou um Bolsonaro light. Bolsonaro duro na questão do combate ao crime organizado, firme com a bandidagem, mas não sou. E discuto muito, debato muito com o Bolsonaro outras posições de debate sobre pautas envolvendo família e sociedade. Deputado federal, pré-candidato ao Senado, delegado também. Eu agradeço a sua entrevista, foi uma honra recebê-lo. Sucesso aí nas eleições de 2018 e o espaço está aberto sempre. Bom, doutor Rafael Guazelli, nosso amigo, esperamos que o programa tenha vida longa. Eu sou um dos que já te contei que assisti várias vezes às entrevistas e tenho certeza que esse espaço democrático ele é importante novamente para construir no eleitor, que é um formador de opinião, a noção do que está acontecendo no nosso país. Acho que a pauta de defesa da família é a pauta hoje, porque a defesa da família envolve o combate aos crimes, aos bandidos, envolve a diminuição da corrupção, envolve um Estado mais enxuto para sobrar dinheiro para a saúde, para a educação. A saúde está aos frangalhos em todo o país e nós vemos desperdício de dinheiro público em todas as partes. Então, quando eu falo um senador em defesa da família, eu vejo todas as pautas agregadas em defender a família. Eu só tenho que agradecer e me colocar à disposição da TV Transamérica pelo espaço aberto aqui hoje. Obrigado. Legal. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência e semana que vem estaremos de volta. Um abraço.
Serralheria Objetivo